Você sabe qual é o papel da igreja frente aos desafios sociais e ambientais hoje? O Comunhão Entrevista recebe o pastor Jorge Barro, doutor em teologia pelo Fuller Seminary, diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana e uma das principais vozes sobre missão urbana e evangelho integral. Ele traz uma reflexão profunda sobre o papel da igreja diante dos desafios sociais, ambientais e espirituais do nosso tempo. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Muito obrigado, eu estou muito grato e também muito honrado de poder estar com vocês aqui e com muita expectativa boas sobre o que nós vamos refletir. Obrigada. Vamos à primeira pergunta. Como o senhor define o conceito de evangélico integral na prática pastoral hoje? Olha, quando falamos de evangelho integral, nós estamos nos referindo à boa notícia que Cristo alcança toda a totalidade da vida humana e da criação também não humana. Não se trata apenas da salvação da alma, como pensam alguns, mas de uma reconciliação plena. Por isso a gente usa a palavra integral, que envolve o ser humano em todas as suas dimensões, quer seja espiritual, interior, social e ecológica também. Então, o evangelho não se restringe a uma mensagem privada ou individualista. Ele é público, ele é comunitário, ele é transformador, né? Então, foi por isso que Jesus disse que o Espírito estava sobre ele para que ele pudesse anunciar as boas novas, né, aos pobres, a proclamar libertação aos presos, recuperação de vista aos cegos. Ou seja, esse é o coração do evangelho. Não apenas salvar almas, mas restaurar vidas e inclusive comunidades inteiras. Isso está em pleno acordo com o que Paulo disse em Colossenses 1:20, que Deus em Cristo reconciliou todas as coisas e não apenas uma coisa. Então acho que isso que é importante deixar claro nessa questão da integralidade do evangelho. Pastor, de que forma a missão urbana desafia a igreja tradicional no Brasil? Olha, de várias formas, eu diria. Em primeiro lugar, ela desafia no sentido que desloca a nossa compreensão de missão de uma lógica centrada no tempo para uma prática encarnada com a cidade. Isso porque a urbanização ela tem muitos espaços complexos e a gente vive isso no dia a dia, marcados por desigualdade social, violência, pluralismo religioso, a própria fragmentação comunitária e a secularização. Então, nesse contexto, a igreja tradicional, muitas vezes, ela se vê estruturada em modelos que foram herdados pelo pluralismo, pelo contexto rural. E o cristianismo cultural também, o cristianismo não como uma expressão de fé, mas como uma expressão de uma cultura, né? E aí, então, ela vai encontrando dificuldade para dialogar com essa realidade urbana. Isso tudo é um desafio para uma igreja, não só tradicional, mas para qualquer igreja no Brasil. Por quê? Porque a cidade vai empurrando, obrigando a igreja a sair dessa zona de conforto, né? Então, o ponto é que não basta abrir as portas da igreja e dizer, venham, venham todos, né? Como algumas igrejas fazem. A cidade clama por uma igreja que vá ao seu encontro, ao contrário, que se faça presente nas ruas, nos seus becos, nas suas escolas, nas praças, junto às populações mais carentes, vulneráveis, jovens, os migrantes, por exemplo, e todos aqueles que se sentem invisíveis, né? Então, Jesus mesmo nos ensinou a olhar para os campos que já estão prontos para a colheita. Hoje ele diria assim para nós, né? Hoje os campos são as cidades. E com toda a dor e também as belezas que elas nos encantam. Então, o desafio da igreja é aprender a ouvir esse clamor urbano e responder com um evangelho que sim proclama, mas que também tem gestos concretos de amor, de justiça e de esperança, né? Então, a cidade é um locus teológico e missionário da igreja. Então, se ela não perceber isso e não se converter a isso, ela de fato será uma igreja intramuros, fechadas nelas mesmas. Então, esses são alguns dos desafios que eu percebo. E como os membros da igreja podem contribuir para a criação de uma cultura de bondade e resistência ao abuso?
Uau, esse é um tema muito forte, né? Complexo, mas também necessário, né? É, Eu quero lembrar aqui as palavras que Lucas coloca, né? Que Paulo citando sobre Jesus, né? Que diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e poder e que ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso está em Atos, capítulo 10, 38. Ou seja, seguir a Jesus significa assumir um compromisso de andar fazendo bem e libertando especialmente aqueles que sofrem. O ponto é que ser bondoso não é apenas ser gentil. Implica, mas é escolher diariamente tratar as pessoas com dignidade, ouvir com atenção, oferecer apoio com quem sofre. Quem é que faz isso? Somos nós, aqueles que participam da comunidade de Jesus, né? Foi falar dos membros da igreja, naqueles participantes, né? Um exemplo marcante que eu trago para refletirmos é sobre aquela mulher acusada de adultério em João capítulo 8. Ali, aqueles religiosos, eles estavam tentando usar a lei como um instrumento de abuso. Olha que coisa incrível. E opressão. Fazendo o quê? Expondo-a à vergonha e o pior, a morte, que era o projeto final. Mas Jesus, com coragem e compaixão, desafiou esse sistema abusivo, ainda que sendo religioso, porque tem muito abuso religioso, e disse que se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro, então, a tirar a primeira pedra. Em vez de Jesus permitir que ela fosse esmagada pelas pedras e pelo peso da condenação, ele a protegeu. Deu-lhe dignidade, ofereceu uma nova chance de vida, ao dizer, eu também não a condeno. Vá agora e abandone sua vida de pecado. Ou seja, isso é um exemplo muito lindo e muito forte que mostra que resistir ao abuso é muito mais do que denunciar a injustiça também, mas é proteger a dignidade do outro, mesmo quando isso exige enfrentar estruturas religiosas, sociais, culturais, que oprimem. Assim, entendo eu que cada membro é chamado a imitar Jesus. Fazendo o quê? Praticar a bondade, mas uma bondade ativa. Escolher os vulneráveis, denunciar a violência, para que a gente possa criar, então, ambientes, né, seguros e onde a gente consiga silenciar o opressor, né? Então, acho que essas são algumas questões fortes a serem refletidas. Com certeza. Pastor, quais são os principais obstáculos para a igreja se engajar com as questões sociais contemporâneas? Olha, essa pergunta merece um curso completo, né? Muito boa pergunta. Mas eu quero destacar três dimensões: teológica, institucional e cultural. Então, a primeira, teológica. O primeiro obstáculo, eu entendo, ao longo da minha jornada, ele é teológico. Marcado por leituras reducionistas do Evangelho de Jesus, que limitam uma espiritualidade individualista e desvinculada das realidades reais e concretas da vida. Esse dualismo entre salvar a alma ou transformação da sociedade ainda persiste nos nossos vínculos. Isso dificulta a compreensão integral da missão, por isso que a gente fala de missão integral. Isso faz com que a igreja, em vez de se engajar com as questões do seu tempo, ou do nosso tempo, ela se fecha em si mesma. E muitas vezes se olha para dentro, para os seus cultos, para as suas programações, para a manutenção das suas estruturas, e acaba se esquecendo, ou, se for o caso pior, negligenciando que Jesus a chamou para ser sal e luz do mundo. Então esse é o primeiro que eu destaco. É o teológico, um reducionismo teológico. Um outro obstáculo que eu falo é o institucional, que são estruturas de igreja centradas onde? No templo, no culto, na manutenção, na organização, o que reduz a capacidade de agir profeticamente e se engajar em questões reais da vida, como injustiça, pobreza, violência urbana, racismo, crise ecológica, né? Então, algumas igrejas, com medo dessa politização ou a perda dos seus próprios membros, inibem posicionamentos mais contundentes e firmes contra o pecado, especialmente o pecado estrutural, né? Então, se nós não falarmos sobre isso, a gente vai correr o risco de perder relevância na sociedade.
Esse é o ponto. E, finalmente, eu destaco o obstáculo cultural porque a gente vive numa sociedade, né, muito marcada pelo consumismo, pela indiferença, pela polarização, o que fortemente influencia a igreja. E essa lógica dessa autopreservação e da busca do conforto acaba silenciando a própria vocação da igreja, que é ser o quê? É ser igreja fora da porta. Então, acho que esses três, né, a gente poderia falar de muitos outros, mas acho que esses três, pelo menos, ilustram alguns desses obstáculos que a gente enfrenta como comunidade de Jesus. Como o cuidado com a criação está ligado ao discipulado cristão, pastor? 100%, eu diria. Completamente. Porque ser discípulo de Jesus Cristo é participar daquilo que Deus participa, né? Ou seja, o propósito de Deus em Cristo Jesus foi o de reconciliar todas as coisas, e não uma coisa. Isso está muito claro em Gênesis 2,15, especialmente em Colossenses 1,20, né? Quer dizer, desde Gênesis, o ser humano é chamado a cultivar e guardar. Desde Gênesis. Isso não é coisa de hoje, isso não é coisa de ambientalista. Cuidar da criação humana e não humana é coisa de Deus, é coisa para o seu povo fazer. E onde ele vai exercer, então, esse chamado mandato cultural, esse mandato da mordomia, da não exploração predatória da natureza, né? Então o pecado distorceu essa relação, gerando uma ruptura multidimensional, eu diria, para com Deus, para com o seu próximo, para o ser humano consigo mesmo, para o ser humano com toda a criação não humana, né? Então o discipulado não se limita a ir pregar o evangelho para alguém se converter apenas, né? Ele é um compromisso ético. Isso que eu quero reforçar. Um compromisso ético de cuidar do mundo que Deus criou. Não foi o diabo que criou o mundo. E esse compromisso ético tem que refletir, acima de tudo, o caráter do nosso Criador. Então, negligenciar o cuidado da criação acaba comprometendo o quê? É isso que eu acho que as pessoas da igreja não percebem às vezes. Acaba comprometendo a integridade do testemunho cristão. Né? Por quê? Porque ele vai reduzir a uma espiritualidade desencarnada, né? Agora, integrar a ecologia a esse discipulado significa afirmar que a fé, de forma integral, resiste e precisa resistir à lógica do consumismo predatório para que a gente possa promover, então, justiça para gerações presentes e futuras em termos práticos. Então, o discipulado ensina não apenas a orar e ler as Escrituras, também, mas também a viver de forma responsável no mundo, testemunhando a esperança do reino em todas as esferas da vida, inclusive da criação não humana. Pastor, em sua visão, como a igreja pode dialogar melhor com as novas gerações? Olha, os jovens não buscam respostas prontas, mas relacionamentos autênticos e espaços de pertencimento. É isso. Eles buscam relacionamentos autênticos e espaços de pertencimento. Então, mais do que abrir canais de diálogo também, e é importante, é necessário ver os jovens como protagonistas do futuro geracional da igreja, e isso ela é totalmente dependente dos jovens nesse aspecto. Mais do que escutá-lo, criar esses espaços, é torná-los em agentes missionais, protagonistas. As juventudes urbanas brasileiras hoje vive num contexto marcado de grandes transformações. Menciono 3. E eles experimentam isso, especialmente os que vão nas universidades, todo santo dia. A secularização é o primeiro, que desloca a religião da esfera central da vida pública para um âmbito privado, vai empurrando a religião para lá. O segundo que eles experimentam é o pluralismo religioso, que vão expondo jovens às múltiplas cosmovisões e estilos de vida hoje na sociedade. E também, e está à frente de nós o tempo todo, que é a hiperconectividade digital, que vai redefinindo identidades, vínculos e formas de pertencimento. Então, nesse cenário, a igreja só poderá dialogar com essas novas gerações se ela assumir uma postura de escuta ativa e de contextualização responsável. Os jovens querem acolhimento,
as suas dúvidas, suas questões, suas crises existenciais e espirituais. O que tem de jovem passando por crise espiritual é impressionante, né? E também de contextualização, porque a igreja não pode ficar mais repetindo aquelas velhas programações, aquelas velhas fórmulas do passado, né? Ela precisa vir e comunicar o evangelho numa linguagem que eles entendam significativa e que tratem nos temas em que eles estão interessados e preocupados também, né? Então o jovem está preocupado com a ecologia hoje, mas nem sempre a igreja está. Agora, eu acho que esse discurso, quando é descolado da realidade, ele enfrenta graves consequências. Menciono apenas duas brevemente. Um é sociológico, porque ele corre o risco de perder a relevância pública. O jovem está perguntando: qual é a relevância da minha igreja na esfera pública hoje? Ela é um espaço de ação pública ou ela é um espaço que fica marginalizado, né? Então, ele está perguntando. E a outra questão também em termos teológicos, quer dizer, se a igreja falhar em cumprir o seu mandato missional de fazer discípulos a todas as gerações, a próxima já não existe. E os jovens estão incluídas. Então, e sem falar também dos desafios pastorais, né? Que é formar sentido naqueles que estão dentro das nossas comunidades. Então, o futuro da igreja, eu diria, para finalizar, ele depende muito da capacidade em ela traduzir a mensagem do Evangelho a um contexto de radical mudança dessas novas gerações, especialmente a tecnológica, mas sem diluir a sua essência. Esse é o ponto. Então, negligenciar esse diálogo, eu diria que é renunciar um papel geracional dentro da igreja, e se nós tivermos um gap de uma geração em outra, a consequência será drástica num futuro breve de uma comunidade que não observa isso. Acho que isso acontece muito com a geração Z, né, pastor? Uhum. Vamos falar de expectativas agora. Quais são as suas expectativas para o papel da igreja frente às mudanças sociais e culturais nas próximas décadas? Olha, minhas expectativas é que o papel da igreja diante dessas mudanças possam estar ancoradas na convicção de que o Evangelho continua sendo a boa notícia para todas as realidades e para todas as esferas humanas. A igreja será desafiada por um contexto de secularização, como eu disse, crescente, não vai diminuir, pluralismo religioso, transformações tecnológicas que vão redefinir relações, identidades e valores, e mais, as pessoas que se autodenominam sem religião, que já chegamos a quase 10% no Brasil no último censo. Nesse cenário, a igreja, que permanecer centrada apenas nas suas estruturas, correrá o risco da irrelevância, que está lá, mas não toca ninguém e não transforma nada. Porém, eu vejo grandes possibilidades para uma igreja que compreende-se como uma comunidade missional, disposta a dialogar criticamente com a nossa cultura, a promoção da justiça social, a cuidar da criação e formar discípulos que sejam capazes de viver a fé na realidade das nossas cidades, não dentro das nossas igrejas, apenas. Então, a minha expectativa e sonho, se eu posso assim dizer, é que a igreja não seja medida pelo tamanho do seu status social, mas por sua capacidade de comunicar o reino de Deus em meio às incertezas e ali ser, então, um espaço de esperança, um espaço de reconciliação, resistência ética diante das forças de exclusão e desumanização da sociedade e do próprio ser humano. Eu sonho com essa igreja. Ela é possível? Ela é. Mas ela depende de nós. Uma mensagem de esperança. Pastor, a revista Comunhão agradece a sua participação e muito obrigada por nos atender. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês e podem contar comigo sempre, tá bom? Que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas vidas e especialmente você que está agora ouvindo e refletindo sobre essa singela mensagem. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais a respeito?
Basta acessar comunhão.com.br e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!